amados irmãos, minhas queridas irmãs, querida Badia, querido Conselho, queridos formadores da nossa comunidade, queridos amigos convidados, queridos noivos, hoje estamos em festa. Acabamos de ouvir leituras lindas que falam sobre essa festa de hoje, a transfiguração do Senhor. Cada 6 de agosto é muito especial, porque é um dia de festa para a igreja e especialmente para esse carisma que nasceu dessa inspiração que Deus deu à Badia de vivermos em busca dessa transfiguração, nesse caminho de oração, de intimidade com Deus, de ouvir como o Pai mandou o Filho, de como o Filho nos ensinou a ser íntimos do Pai, de como os apóstolos aprenderam, tiveram aquela experiência linda de serem envolvidos por essa nuvem de luz que é o Espírito Santo. A transfiguração é para nós o início de tudo, é um modelo, é a prefiguração do céu, é o que vamos fazer por toda a eternidade junto de Deus, o que queremos, mas até lá temos que estar nesse contínuo movimento de subida e descida. Às vezes é verdade, como São Pedro, a gente quer formar 3 tendas, né? A vida seria tão melhor só no Monte Tabor, mas não fomos criados para já viver no Monte Tabor. Vamos chegar lá e um dia vamos viver eternamente no Tabor, mas enquanto esse dia não chega, temos que subir sempre esse monte e descer para transfigurar esse mundo, porque é aqui onde vivem os filhos de Deus, é aqui onde nós vivemos, é aqui onde nós devemos conquistar a posse permanente desse monte que será o céu. A primeira leitura de hoje é do livro de Daniel. O livro de Daniel é um livro, principalmente na sua última parte, chamado apocalíptico. O que é um gênero? A Bíblia tem vários livros, inclusive, não sei se vocês sabem, o nome Bíblia, na realidade em grego biblos, significa os livros, a coleção de livros. Então a Bíblia é um livro feito de vários outros livros, 72 livros, 46 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. São vários livros, e esses livros, cada um tem um gênero literário. É muito importante a gente não só ler a Bíblia, mas interpretar, para que cada um, como infelizmente acontece nas igrejas protestantes, o que é que acontece lá? Cada um interpreta de acordo com a sua cabeça, cada cabeça uma sentença. Por isso que existem tantas igrejas, tantas seitas, cada um se achando mais certo do que o outro, porque não existe uma luz, não existe uma interpretação oficial, uma interpretação autêntica da palavra de Deus. Graças a Deus que Jesus, ao deixar aqui a igreja católica, quando disse: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, eu te darei a chave do reino dos céus. Quando Jesus disse eu dou as chaves, ele deu toda a capacidade, todos os dons, toda a autoridade também de interpretar, de abrir para nós essas chaves da igreja, do magistério da igreja, na pessoa do Santo Padre, reunido com os seus bispos, com os bispos do mundo todo em concílio, e aí vem um dogma, vem uma verdade de fé, que é a palavra de Deus, que é um aspecto da palavra de Deus explicitado, não é? Então, esse poder é uma graça de Deus para que a gente nunca caia em erro. A igreja nunca vai nos ensinar nenhum erro doutrinal, né? Por quê? Porque ela recebeu essa chave. Por isso então nós seguimos a interpretação da igreja. E a igreja sempre interpretou no livro de Daniel
um livro histórico, um livro profético, é um dos 4 profetas chamados maiores. Por que profeta maiores? Depois tem vários outros, acho que 10 ou 12 menores. Por quê? Pela quantidade, pelo tamanho do livro. Quais são os profetas maiores? Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Que o livro deles são maiores. E os outros profetas, Naum, Abacuque, Sofonias, Miqueias, Oséias, Amós, Jonas, né? Todos os outros profetas menores, o livro são menores. Então, um dos profetas maiores, Daniel, ele escreve principalmente a última parte do seu livro em tom apocalíptico. Apocalipse significa revelação. Nós temos o livro do Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, são as últimas revelações. O livro de Daniel foi um dos últimos a ser escrito no Antigo Testamento. Ele então é um livro que preparava a primeira vinda do Senhor. Assim como o livro do Apocalipse no Novo Testamento fala das revelações da segunda vinda de Jesus, o livro de Daniel, no final do Antigo Testamento, fala em tom apocalíptico de quê? Da primeira vinda de Jesus, que já aconteceu, não é? Ele diz: eu continuava olhando até que foram colocados uns tronos, e um ancião de muitos dias tomou lugar. Sua veste era branca como a neve, os cabelos da cabeça como a lã pura, seus tronos eram chamas de fogo, e as rodas do trono como fogo em brasa. Está falando de Deus Pai. Daniel teve a revelação do céu. Ele viu o ancião de muitos dias, é o Pai. Por isso que muitas vezes, como por exemplo na imagem do Divino Pai Eterno, que é na verdade a imagem da Santíssima Trindade coroando Nossa Senhora, nós vamos sempre encontrar o Pai com esse cabelo branco, que é sinal da idade. Não é que Deus é velho, Deus é sempre novo, Deus é um Espírito eterno, perfeitíssimo, não tem velhice em Deus. Diga ao seu irmão: velhice é aqui na terra, no céu não tem velhice. Quando Nossa Senhora, os outros santos têm a graça de aparecer, aparece tudo com 16 a 20 anos, no esplendor da beleza da juventude. O céu é só beleza. Ver é pecado, é para aqui, é para nós mesmo, infelizmente. Mas não vai deixar tudo isso. Diga: eu vou deixar toda essa cascavel aqui, meu corpo também será transfigurado, eu vou jovenzinho para o céu. Viver. Quem quer ser sempre jovem aqui, busque o céu. Só no céu seremos jovens, bonitos, perfeitos. Ali não haverá nenhuma das mazelas que o pecado nos trouxe. Meus queridos irmãos, ele viu um rio de fogo que saía do trono de Deus. Que rio de fogo é esse? Qual foi a pessoa da Trindade que apareceu para os apóstolos, por exemplo, como fosse línguas de fogo? Quem foi? Espírito Santo de Deus. A gente tem dificuldade de achar que o Espírito Santo é uma pessoa como o Pai, porque quando a gente fala Pai, a gente já tem a ideia do nosso Pai. Então é homem, né? Mais velho, sempre que o Pai é sempre mais velho, ainda mais com essa descrição. Jesus, ele se tornou um de nós, é o Filho do Homem, como vamos ver aqui em Daniel. Agora o Espírito Santo é sempre a água, é o fogo, é a pomba, em forma corpórea de pomba. Então a gente tem, são elementos que muitas vezes na nossa imaginação não conseguimos entender. Mas o Espírito Santo é uma pessoa. Diga para o seu irmão: dentro do seu coração tem uma pessoa, Deus mora aí, é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus não é uma pombinha, não é um fogo, ele se manifesta assim, porque ele não se encarnou, não é? Se a gente quisesse dar um rosto ao Espírito Santo, isso aqui é uma heresia, pelo amor de Deus, vamos entender, mas só para vocês entenderem. Se quisesse dar, não que ela seja deusa, mas se quisesse dar uma forma humana, a pessoa humana que mais se pareceu com o Espírito Santo foi aquela que foi cheia do Espírito Santo. Depois de Jesus Cristo, quem é?
Nossa Senhora. Ela é, vamos dizer assim, o que o Espírito Santo pode e quer fazer numa pessoa humana é olhar para a Virgem Maria. Ela é o ícone do Espírito Santo, porque ela foi sempre cheia do Espírito Santo. Então aqui o Espírito Santo de Deus, que é uma pessoa divina, que está em cada um de nós. Tão Deus como o Pai, como o Filho, ele aqui é apresentado como um rio de fogo. Quem quer ser banhado nesse rio de fogo? Você imagina você mergulhar num rio de fogo. Agora é um fogo que não destrói, ele só purifica. Tudo que ele toca vira fogo, se está aberto. Se eu tivesse aqui uma chama de fogo, eu tocasse nessa toalha, ela ia virar fogo. Só não virava lama, né? Coisa suja. Se você colocar molhado, aquela lama, aquela podridão, você coloca fogo, ela não pega. O pecado não pode conviver com o Espírito Santo, mas tudo que está aberto ao fogo, ao Espírito, se torna um com ele. Assim também é o Espírito Santo de Deus, é um rio de fogo que corre do trono de Deus. Renova o teu amor por Jesus. Ele é o Espírito Santo que nos faz amar o Pai, que nos faz escutar Jesus. É o Espírito Santo que leva-nos a uma intimidade com a Trindade, uma vida nova, irmãos. Eu vos batizarei com o Espírito Santo e com fogo, prometeu Jesus. Batiza-nos nesse fogo do teu amor. É para, não como diz São Pedro, isso não é uma fábula habilmente inventada, não é uma história de carochinha, não é uma ilusão, não é uma alienação, é a verdade. É a verdade, é para lá que nós caminhamos, para o céu, para o céu. Filho do céu, cantemos. Filho do céu, filho do céu, teu amor me faz vencer, teu amor me faz dizer, sou filho do céu, revestido de sua glória, consagrado a ti, Senhor, vitória santo eu sou. Homens e mulheres, viverei a proclamar o céu eu sou. Saber que nós caminhamos para o céu. E aqui nós descobrimos o primeiro objetivo da transfiguração de Jesus. Jesus sabia que estava caminhando para o céu e queria levar os seus discípulos e todos nós para o céu. Mas antes de chegar no céu, tinha que passar por uma grande dificuldade, pela maior tribulação da sua vida, que seria a cruz. E ele sabe mais do que ninguém, porque ele, como nós vamos ver aqui, ele é Deus com o Pai e com o Espírito, mas ele se fez homem, é o Filho do homem. Veja, continuei, versículo 13, continuei insistindo na visão noturna, e eis que entre as nuvens do céu, vinha como que um filho de homem. Como é que Jesus se intitulava? O Filho do homem. Mas ele é Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Mas o Verbo se fez carne, se fez homem e habitou entre nós. Jesus não nega que ele é do Pai, que ele é do céu, mas ele também quis se fazer um conosco, se tornou o Filho do homem, o Filho da Virgem Maria, nosso irmão, nosso Deus, nosso Senhor, mas nosso irmão. E ele sabe que nós, diante do sofrimento, mesmo sabendo que vamos viver no céu, nessa maravilha que será a eternidade, junto com Deus, com os anjos e os santos, ele sabe que diante da cruz, do sofrimento e principalmente diante da morte, nós trememos. A dor, a cruz é a grande dificuldade que nós temos que vencer. E só consegue vencer a cruz, a dor e a própria morte
com Cristo, por Cristo e em Cristo, aquele que olhar para a cruz e ver para além da cruz a ressurreição, a glória da ressurreição. Jesus sabia muito bem que seus apóstolos, como cada um de nós, escolheu 3 que representavam todos nós. Pedro, um homem bom, um homem maravilhoso, mas uma pessoa que não tinha muita coragem. Quem aqui tem muito medo de sofrer? Quem tem medo de sofrer aqui, levante a mão. Deixa vir o sofrimento, a ver se você não levanta a sua mão, suas 2 mãos. Todos nós temos. Você diz que você é corajoso, quero ver na hora. Meus irmãos, a cruz, o sofrimento é difícil. Então, o Senhor sabia que Pedro é uma pessoa maravilhosa, que ele amava. Pedro amava Jesus, sim ou não? Pedro era um homem bom, generoso. O grande problema de Pedro é que ele não suportava sofrer, tinha muito medo, um medo pavoroso, a ponto de falar uma coisa. E ele era um homem de palavra, ele não era mentiroso, ele não estava mentindo quando ele disse a Jesus: todos podem te negar, mas eu vou dar a minha vida por você, pelo Senhor. Ele estava mentindo para Jesus, sim ou não? Por que Jesus não diz a mesma coisa com Judas? Porque Judas sim era mentiroso, Judas sim era dissimulado, falso. Pedro não, Pedro era sincero. Você sabe que uma pessoa sincera é sem cera. Tinha uma mãe que dizia assim: limpeza Deus amou. A minha é desse tipo assim: a limpeza Deus amou, meu filho, sujeira não. Coisa mais terrível que achava era coisa, podia ser simples, mas tudo bem limpinho. Aí metia cera e passava assim o pano, esfregava, não é? O escovão. Era do tempo do escovão. Então ficava uma coisa, não ficava uma coisa sincera, ficava uma coisa coceira, encerada. Quer dizer, era uma aparência. Claro, era um cuidado, um carinho. Mas sincero é uma coisa que ela mostra o que ela é. Não precisa de um brilho, ela é daquele jeito mesmo. São Pedro era sincero, mas era fraco. Então ele tinha que passar uma experiência forte com o Senhor. Ele tinha que passar uma experiência forte com a ressurreição de Jesus, para que na hora da dor, do sofrimento, ele pudesse continuar de pé. E alguém pode dizer: parece que não funcionou não, né, Frei? Porque Pedro negou, Pedro... Veja, por que é que Pedro sobreviveu? Você acha que uma pessoa sincera, verdadeira, quando ela promete uma coisa e não consegue, ela pode até ser perdoada, mas o problema é que ela não se perdoa. Quantos de nós sofremos por isso? Eu não me perdoo porque eu fiz isso. Largue de ser besta, Jesus já lhe perdoou. E por que o Senhor não trouxe os 12 apóstolos? Porque tem coisas que são pessoais. Por que Deus não converteu toda a sua família, só lhe converteu, só está lhe chamando primeiro? Porque você tem que ser uma testemunha, porque tem que começar com você. Porque se Ele conquistar o seu coração de verdade, se você tiver essa experiência tão verdadeira, toda a sua família virá depois, pela sua perseverança, pelo seu testemunho. Amém? Em outras palavras, trazendo aqui para a nossa semana, por que é que São João Paulo II sofreu tanto desde criança até o final? Porque esse homem aguentou passar por tanta tribulação, e ao mesmo tempo parece que cada vez, como falava ontem, que ele sofria, mais ele amava, mais ele mostrava a grandeza da sua humanidade. O que que esse homem, tão acabunhado por dor, nunca reclamava, estava sempre sorrindo? Olha, uma das cenas mais bonitas que é São João Paulo II é ele com aquele cajadinho que ele tinha, aquela bengala, no encontro da juventude, ele balançando, e os jovens encantados, o homem acabunhado de dor, ele sentia tantas dores. O secretário particular dele, o Dom Stanislau,
Dives, ele disse que ele sentia tantas dores, a ponto às vezes dele sentar e chorar, mas sozinho. Tantas dores aquele homem sentia, quantas cirurgias. Hoje eu já falei, nós temos relíquias, ou do cabelo dele, como nós temos aqui, ou do sangue, porque foram tantas vezes tirado sangue daquele homem, tanto procedimento, quedas. A gente estava tomando banho, caiu, quebrou os ossos, assim, aquele homem se consumiu. De onde vinha essa força? Da graça de tantas vezes ter visto a glória de Deus, da graça de como São João manter-se sempre ao lado de Nossa Senhora, da graça de como São Pedro tantas vezes celebra a Eucaristia. Sabe qual era o maior momento e o melhor momento da vida de São João Paulo II? E onde aconteceram os maiores milagres, era a missa que todos os dias ele celebrava pela manhã. Alguém já testemunhou que chegou na sua capelinha, eram poucos os convidados. Hoje o Papa Francisco, ele celebra todos os dias na capela, na Casa Santa Marta. Já ouviram, né? Inclusive pode acompanhar até as homilias, tem as redes sociais. O Papa Francisco é bem antenado, né, nessas coisas. Mas o Papa João Paulo II então celebrava ali no Palácio Apostólico, e ele, tudo na capelinha particular. Quantas vezes as pessoas eram convidadas e ele tinha perdido um pouco a hora, ele ficava prostrado, deitado naquela capela, longas horas de oração, acordava muito cedinho e ficava em adoração, em oração. E aconteceram tantos milagres naquela missa. De onde vinha a força desse homem da Eucaristia? Em outras palavras, eu estou dizendo para vocês que cada vez que você participar da missa, você está no Tabor. Como é que está a sua participação na Santa Missa? Você acredita que Jesus se transfigura, que quando o sacerdote levanta não é mais um pedaço de pão, é Jesus, e ali ele também mostra a sua glória? Quem aqui já teve uma experiência tão bonita na hora da elevação da Santa Eucaristia? É porque você estava mais aberto naquele dia, mas todo dia isso pode acontecer. Claro, com maior ou menor intensidade, às vezes com sentimento ou sem sentimentos, mas a sua fé não pode mudar. Você tem que acreditar, porque se uma vez só você teve essa experiência, como os apóstolos uma vez só tiveram a experiência no Monte Tabor, aquilo ficou tão forte, tão gravado em seus corações e suas vidas, que nunca mais eles esqueceram. Por isso o convite é isso. Cada Santa Missa é um Tabor, é aqui onde você encontra sua força, sua coragem. Cada rosário, cada oração que você faz ao lado da Virgem Maria deve ser um Monte Tabor, deve ser uma ocasião de transfiguração. Às vezes, como diz aquela canção, chego em tua casa triste e abatido, precisando de amor, mas depois da comunhão, tua casa é meu coração. Cada comunhão é uma transfiguração. Você não pode receber Jesus como se recebesse um pedacinho de pão bento, como se recebesse uma coisa morta. É seu Deus transfigurado, glorioso. É o seu Deus que quer te dar força, quer renovar a tua fé, quer te envolver com a sua graça, porque Ele sabe as dificuldades que você tem passado e que vai passar, e que na hora da cruz, que na hora da dor, você tem que lembrar de momentos de transfiguração. Você tem que lembrar que o Tabor você já teve experiência desse Deus, Ele continua o mesmo, e que um dia você vai para o eterno Tabor, que é o céu. É isso que vai lhe sustentar. É isso que o Senhor quer nos ensinar nessa festa da transfiguração. Olhe para a vida de São João Paulo II e veja o que é uma alma transfigurada, uma alma de fé. Ele é o modelo, mais uma vez eu digo, esse homem é o modelo de vida para nós. Seja pai de família, seja uma jovem celibatária, seja um jovem, uma criança, um ancião, um viúvo, uma viúva, não importa a sua condição, seu estado de vida, importa é a sua fé. Olhe para esse homem e veja aí o que Deus pode
transfigurar. O que uma pessoa tão simples, tão singela, que tinha tudo para ser um fracasso, para ser uma pessoa revoltada contra Deus, contra tudo e todos, o que Deus pode fazer? Uma alma que se abre. Como uma alma pode mudar um mundo? Como uma pessoa só, cheia, confiando no poder de Deus, na força e na grandeza de Deus, pode fazer tanto por tantas pessoas, não só durante a vida, mas depois da sua morte, continua fazendo tanto. Aqui está o modelo de nossa transfiguração. Quero terminar essa semana da transfiguração dizendo para a nossa querida comunidade Mel de Deus, mas para todos vocês que são família Mel de Deus, nossos amigos e irmãos, olhemos para São João Paulo II. Ele é o nosso modelo, ele é o nosso advogado, ele é a certeza que dá certo. Cruzes teremos, dificuldades teremos, sejam familiares, ele teve muitas, perdas muitas, problemas de saúde muitas, dificuldades financeiras muitas, dificuldades políticas e sociais muitas, dificuldades na igreja muitas, mas venceu a todos. É um grande vencedor pela fé, é um herói, né? Eu rezo para que a igreja dê esse título a São João Paulo II. Vocês sabem que existe um título na igreja que ela dá para grandes santos, não é? Especialmente para papas extraordinários. Chama-se Magno. O que é Magno? Magno é o maior, é um grande, né? Então, se Deus quiser, um dia a igreja vai chamar São João Paulo II Magno. Não é bonito isso? Porque ele merece. Merece ou não merece, gente? Foi um herói da fé. Tudo isso graças à sua experiência de Deus. Continuemos então firmes na oração, na Eucaristia. Busquemos cada vez mais o Tabor. Perseveremos na nossa vocação Mel de Deus. E venha o que vier, aconteça o que acontecer, Deus estará conosco e nós estaremos com Ele. E depois dessa vida, é a vida eterna, que é muito melhor. Sei que parece um sonho, parece uma ilusão, mas olhe para a vida de São João Paulo II e diga: se ele conseguiu, eu também vou conseguir. Se ele que sofreu mais do que eu, passou por mais dificuldades que eu, conseguiu, o mesmo Deus dele é o Deus que eu sirvo. Pai, Filho e Espírito Santo. A mesma mãe dele é a minha mãe. O mesmo alimento que o alimentava todos os dias pela manhã é o meu alimento, é a Eucaristia. Se Deus conseguiu nele, vai conseguir em mim, para a glória do seu nome, para o bem da igreja, para a minha salvação e a salvação dos meus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.